O slide destaca dois fatores principais que influenciam os resultados de análise térmica diferencial, a DTA, e calorimetria diferencial de varredura, a DSC. Na figura à esquerda, né, tá, nós temos aqui a temperatura de fusão, TM, variando em função da velocidade de aquecimento, que é graus por minuto. A gente pode observar que nós temos duas curvas. A nossa amostra disposta no cadinho, né, em forma de pó ou em forma de grânulo. Vamos analisá-las essa primeira figura, a figura 10.9. Então, nós podemos dizer que a característica da amostra, tanto por forma, tamanho e distribuição das partículas, afetam a transferência térmica e o comportamento da transição térmica. Então, essa figura 10.9 mostra a dependência da temperatura de fusão TM do PET, que é o nosso polietileno terefitalato, tá, na forma de pó e grânulo, indicando que diferentes formas da amostra influenciam os resultados. Já na figura da direita, que é a figura 10.10, nós temos aí, né, a nossa DSC em função da temperatura, né, nossa energia, o fluxo de calor em função da temperatura. Então, aumentar a taxa, segundo essa figura 10.10, aumentar a taxa de aquecimento, né, pode deslocar as temperaturas de fusão e transição térmica para valores mais altos, como pode ser observado que para a taxa de aquecimento de 30 graus por minuto, né, eu tenho uma temperatura de fusão mais elevada. Conclusão, então, em relação a esse estudo, né, mostrando os fatores que podem afetar os resultados obtidos por DTA e DSC. Ajustar a taxa de aquecimento e a preparação da amostra é essencial para garantir resultados reprodutíveis e confiáveis em análises térmicas. Esses fatores devem ser controlados para comparações precisas entre diferentes materiais ou condições experimentais. Então, a gente deve sempre, né, de acordo com a amostra que a gente está analisando, adotar, né, a faixa operacional, né, os parâmetros, né, da análise térmica iguais para que eu não tenha diferença nos resultados obtidos entre eles, né? Vamos para o próximo slide. Aqui, nesse slide, eu estou mostrando, né, novamente os fatores que podem afetar os resultados obtidos por DTA e DSG. Aqui, né, eu destaco, né, o contato entre a amostra e a cápsula, o cadinho, é tão importante quanto o contato da cápsula com a plataforma de aquecimento do equipamento. Também as características físicas da amostra, né, como a gente viu, pó, seja ela em pó ou em cristais ou em filmes, etc., afetam a qualidade dos resultados. Devemos sempre tentar minimizar o gradiente térmico entre a amostra e a cápsula, melhorando o contato entre elas. Então esse slide ele aborda, né, a importância do contato entre a amostra e a cápsula no experimento DTA ou DSC, destacando que esse fator pode influenciar significativamente a qualidade dos resultados. Os primeiros pontos, né, o contato térmico é essencial, né, para a transferência de calor devendo ser otimizado. Também a forma da amostra, seja ela em pó, cristais ou filmes, afetam a condução térmica, influenciando também as medições. As recomendações, quais são? A tabela à esquerda aqui, né, mostrada no slide, indica massas, né, ou pesos e taxas de aquecimento ideais para diferentes análises. Vamos ver aqui. Se eu quiser, por exemplo, identificar uma transição vítrea, que é a temperatura ITG, né, o ideal é ter um peso da amostra em miligramas de 10 a 20. E a taxa ser mantida, né, a taxa de aquecimento, que é graus Celsius por minuto, entre 10 a 20 também. Se eu quero determinar o meu ponto de fusão, que é o TM, né, o peso da amostra em miligramas deve ser entre 2 e 10 e a taxa de aquecimento entre 5 a 10. Se eu quero determinar a cinética de reação, né, segundo esses dois autores,
A recomendação é que eu tenha o peso da minha amostra entre 5 e 10 e a taxa de aquecimento é de 5 a 20 graus por minuto. Segundo a STM, né, se eu quiser verificar a cinética de reação, não existe um peso identificado ou reportado e a taxa varia de meio a 20 graus por minuto. Se eu quero determinar o meu calor específico da minha amostra, ou a capacidade calorífica da minha amostra, eu tenho que trabalhar com pesos aí em miligramas entre 10 e 70 da minha amostra. E a taxa de aquecimento e aí é de 20 graus por minuto. Se eu quero determinar a pureza, de 1 a 3 e taxa de 6 a 1. E se eu quero determinar a cristalinidade ou a estabilidade oxidativa, eu vou trabalhar com pesos da amostra de 5 a 10 miligramas ou taxa de aquecimento entre 5 a 10 graus por minuto. Uma observação aqui, a massa é inversamente proporcional à taxa de aquecimento. Então, use massas maiores em taxas mais lentas e massas menores em taxas mais altas. Conclusão que a gente pode obter desse slide. O contato adequado melhora a precisão dos resultados. E a preparação da amostra, ela impacta diretamente as medições térmicas. Vamos aí então para o próximo slide. O slide ele apresenta, né, 3 fatores principais que podem influenciar os resultados de análises térmicas por DTA, que é a análise térmica diferencial, e DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura. Esses fatores que influem essas análises são os principais fatores: material da cápsula, diferentes condutividades térmicas afetam a curva e a intensidade dos eventos térmicos. Sensor de temperatura. Na DTA, variações na calibração influenciam a medição da variação da temperatura, ou do ΔT. Registro de dados. Representações como a variação da temperatura versus a temperatura ou a variação da temperatura versus o tempo impactam a interpretação da curva térmica. Conclusão que a gente pode obter desse slide. O material da cápsula, a calibração do sensor e a forma de registro dos dados são cruciais para resultados confiáveis. Também o controle rigoroso desses fatores evita erros experimentais. Agora vamos falar de uma variação do DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura modulada, também conhecida aí como M-DSC. Então é uma variação do DSE convencional, que acabamos de ver, que oferece maior detalhamento na análise térmica de materiais. Bom, a calorimetria diferencial de varredura modulada, MDSC, né, os seus principais pontos que podemos falar sobre ela. O princípio é baseado no fluxo de calor, como o DSC convencional. A diferença principal é a modulação senoidal na taxa de aquecimento e resfriamento, que gera um perfil térmico mais detalhado. A vantagem: separa o fluxo de calor total em componentes distintos, permitindo a análise mais precisa. A comparação: o DSC convencional mede apenas o fluxo total, enquanto o MDSC diferencia eventos térmicos complexos. Conclusão: o MDSC, que é a calorimetria diferencial de varredura modulada, melhora a resolução dos eventos térmicos, útil para misturas polimétricas e transições complexas. Fornece informações mais precisas do que a calorimetria diferencial de varredura tradicional ou convencional. Aqui nesse slide, a MDSC é apresentada como uma técnica avançada derivada da SC convencional, utilizada para analisar a cristalinidade de materiais poliméricos e distinguir entre eventos térmicos reversíveis e não reversíveis.
Aqui nós temos um gráfico da temperatura modulada em função do tempo. Nós temos a temperatura modulada, que é essa curva em verde, e temos aqui a derivada da temperatura modulada, que é graus por minuto, aqui oscilando também em verde, na parte de baixo. Calorimetria diferencial de varredura modulada, conhecida como MDSC. Ela é aplicada, a MDSC aplica uma modulação de temperatura na taxa de aquecimento ou resfriamento, permitindo um perfil térmico mais detalhado. Quais são esses eventos térmicos? Se eles forem reversíveis, ocorrem rapidamente e são ciclos, como a transição vítrica, dada pela temperatura Tg. Quando esses eventos térmicos não são reversíveis, mostram-se, através desse evento, mudanças permanentes como a recristalização. A interpretação da MDSC. A modulação senoidal melhora a separação entre efeitos térmicos reversíveis e irreversíveis. Quais são as suas aplicações da MDSC, que é a calorimetria diferencial de varredura modulada? Determinação da cristalidade de polímeros, identificação de transição vítreas e fusões, uso em indústrias farmacêutica e eletrônica. A MDSC aprimora a análise térmica e a caracterização de materiais. Aqui, ainda falando da MDSC, o slide aborda a MDSC e sua aplicação na separação de componentes do fluxo de calor durante a fusão e recristalização de materiais poliméricos. O que o MDSC permite analisar? O DSC convencional, o DSC modulado, ele separa a resposta térmica da amostra em dois fluxos, em dois componentes: fluxo de calor reverso, relacionado à fusão do cristal reversível ao resfriar o material, e o fluxo de calor não reverso, relacionado à cristalização irreversível e altera a estrutura da amostra. A importância: a fusão e a recristalização simultâneas em materiais poliméricos dificultam a análise por DSC convencional. O MDSC separa esses eventos, permitindo uma interpretação mais precisa. Vamos fazer uma análise aí, uma interpretação da figura 10.23, que mostra as curvas de fluxo de calor total e as componentes reversa e não reversa obtidas para um material polimérico submetido a um programa de aquecimento em um MDSC para um processo de fusão cristalina. Então, a figura mostra essas curvas de fluxo de calor total e seus componentes reverso e não reverso. O fluxo reverso refere-se à fusão, enquanto que o não reverso indica recristalizações. O MDSC ajuda a entender como o material polimérico passa por fusão e reorganização cristalina durante o aquecimento. Quais são as aplicações do DSC modulado? Medição direta da capacidade calorífica, que é o CP, determinação precisa da condutividade térmica K. Então, repetindo, determinação precisa da condutividade térmica K, separação de transições térmicas complexas, como fusão, cristalização e transições vítreas em polímeros. Conclusão: o MDSC, que é a calorimetria diferencial de varredura modulada, oferece uma análise detalhada do comportamento térmico dos materiais, separando fusões reversíveis e cristalizações irreversíveis. A técnica é amplamente utilizada em estudo de estabilidade térmica, processamento de polímeros e controle de qualidade nas indústrias farmacêutica, de polímeros e materiais avançados.